Olá, estamos apresentando mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Neste segundo trimestre de 2022, estamos estudando sobre o livro do Apocalipse. Nesta aula, apresentaremos a lição 12, com o tema O Trono Branco e o Juízo Final. O texto áureo da lição encontra-se em Apocalipse 20, verso 11, que diz: E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. A verdade aplicada apresenta que Cristo hoje é o advogado do pecador, mas naquele dia será o juiz e julgará cada um segundo suas obras. Os objetivos da lição são: primeiro, entender o que ocorrerá após Satanás ser solto. Segundo, mostrar quem estará no juízo final. Terceiro, explicar como será o juízo final. Textos de referências estão em Apocalipse 20, versos 7, 8, 12, 14 e 15. Uma boa aula para nós, que esta lição sirva para nos advertir sobre o destino terrível dos infiéis, mas nos encher de esperança, pois a porta da graça ainda está aberta. Lição de número 12, estamos chegando no finalzinho do nosso trimestre. Importante nós estudarmos essa lição, conforme o comentarista mesmo deixou, na verdade, aplicada, dizendo que Cristo hoje é o advogado do pecador, mas naquele dia ele será o juiz e julgará cada um segundo as suas obras. E o comentarista introduz no ponto 1 um tema importante para nós entendermos essa lição de hoje, onde ele vai falar que Satanás é solto. Quando nós vamos estudar a Bíblia, nós vamos encontrar 7 períodos distintos na relação de Deus com a humanidade. E esses períodos são chamados de dispensações. E o renomado teólogo Dr. Scofield diz que uma dispensação é um período de tempo durante o qual o homem é provado a respeito da sua obediência para com uma determinada revelação da vontade de Deus. Todas as dispensações o homem vai passar por um teste. E no estudo das Escrituras nós vamos encontrar esses 7 períodos, embora não claramente definidos quando começa um e termina outro. Alguns sobrepõem uma dispensação sobre a outra, mas nós vamos ter a dispensação da inocência, depois a dispensação da consciência, depois a dispensação do governo humano, depois a dispensação do governo humano. Temos a dispensação patriarcal, depois com Moisés é adicionada a dispensação da lei, e nós hoje estamos vivendo a 6ª dispensação, que é a dispensação eclesiástica, ou dispensação chamada de dispensação da graça. E o período do milênio será a dispensação do governo divino, porque quando Cristo retornar, depois dos 7 anos de grande tribulação, a igreja terá sido arrebatada 7 anos antes, estará com Cristo nos céus, participando das bodas do Cordeiro. O anticristo vai firmar um acordo na terra com Israel, Israel que não recebeu e não reconheceu Jesus como seu Messias, conforme João escreveu no capítulo 1 do seu evangelho, no versículo 12, que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Eles vão ser enganados pelo anticristo, porque ele vai receber o poder de Satanás para enganar as nações e enganar as pessoas. E no meio da semana, conforme está relatado no livro Daniel, na revelação sobre das 70 semanas de Daniel, ele vai romper esse acordo com Israel e vai reunir as nações, os seus confederados, para guerrear contra Israel. E no final da grande tribulação, Israel vai clamar pelo Senhor. Cristo descerá com a igreja. Em Zacarias capítulo 14, versículo 4, diz que naquele dia estarão seus pés sobre o monte das oliveiras, todo olho verá, será um retorno visível de Cristo, que voltará com a igreja dos céus, que estava com Cristo participando das bodas do Cordeiro. Então, ele vai lançar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo e enxofre, conforme nós vimos na lição anterior. Vamos deixar o link aqui no canal para você assistir, você que se interessa pelo estudo das Escrituras Sagradas e pelas lições da Escola Bíblica Dominical. Não vamos tecer muitos detalhes, porque foi o que nós apresentamos no vídeo anterior. Então, Satanás será preso, é o que está relatado em Apocalipse capítulo 20, verso 2. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos, e lançou-o no abismo, o qual fechou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. E depois disto é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, como em todas as dispensações o homem é aprovado, o homem passa por um teste para com a revelação divina, no Apocalipse capítulo 20, versos
7 em diante nos diz que, ora, quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade querida, mas desceu o fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. Então, no final do milênio, Satanás vai ser solto mais uma vez para enganar as nações. Lembrando que em toda a Bíblia nós vamos ver Satanás sendo apresentado como um enganador. Ele enganou Eva lá no jardim do Éden, pois a Bíblia nos diz que Eva, sendo enganada, caiu em transgressão. Nós vamos ver nesse próprio capítulo 20 de Apocalipse, no verso 2 em diante, dizendo que Satanás é amarrado e preso por 1000 anos para que não enganasse mais as nações. E no verso 7 em diante, nos diz que ele é solto justamente para enganar as nações. E, infelizmente, muitos vão ser seduzidos pelo engano de Satanás, mesmo depois de experimentar um período de 1000 anos sobre o governo de Cristo, porque o milênio será marcado pelo governo divino, onde Deus governará o mundo através da pessoa de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Será um período de grande paz, porque o mundo será governado pelo Príncipe da Paz, um governo mundial de Cristo sobre toda a terra, tendo como capital a cidade de Jerusalém. No período do milênio, haverá um derramamento especial e pleno do Espírito Santo, cumprindo aquela profecia de Joel, capítulo 2, versos 28 e 29. O período da igreja, que é a dispensação a qual nós vivemos, quando o Espírito foi derramado no dia de Pentecostes, Pedro atribuiu o derramamento do Espírito Santo a um cumprimento daquela profecia de Joel, mas o cumprimento pleno tal daquela profecia dar-se-á no milênio. A ferocidade dos animais será removida, conforme nós aprendemos na lição anterior. Eles transformarão as suas armas em enxadões. Os homens não gastarão dinheiro com armamentos bélicos, será um período de paz, mesmo depois de um governo milenar de Cristo sobre a terra, onde reinará a paz, a justiça. Ainda assim muitos serão seduzidos pelo engano de Satanás, que será solto justamente para sair e enganar as nações. E isso nos mostra o quanto a natureza do homem, a natureza caída do ser humano, ela é terrível. Porque mesmo experimentando um governo perfeito do Senhor Jesus por 1000 anos, ainda assim muitas pessoas vão rejeitar a Cristo e serem seduzidas e seguir Satanás nesse ajuntamento para batalhar contra Cristo. Porém, Apocalipse capítulo 20, verso 9 e 10 nos diz qual será o destino desses exércitos que se reunirem contra Cristo e também o destino do diabo, que será lançado no lago de fogo e enxofre, que foi inaugurado 1000 anos antes pelo falso profeta e pelo anticristo. Então, dar-se-á o início de um juízo chamado de o juízo final. Nós vamos ver a Bíblia apresentando vários juízos. Deus aplicou um juízo sobre a humanidade ímpia na época de Noé. Deus aplicou juízo sobre a cidade de Sodoma e Gomorra e muitos outros juízos. O Egito sofreu com juízo divino, Deus enviando aquelas pragas, castigando o povo egípcio por causa da dureza do coração de Faraó. Mas aqui o que nós temos apresentado nessa lição é o juízo final, onde João, na sua visão, em Apocalipse capítulo 20, verso 11, ele diz: "E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles." Aqui nós vamos ter o julgamento final. No verso 12, nos diz que vi mortos grandes e pequenos em pé diante do trono, e abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então nós temos aqui o juízo final. Esse juízo final, segundo o comentarista pastor William Barros, o tempo e as dispensações findam-se aqui e inicia o maior julgamento que já existiu em toda a história. Jesus chama esse dia, esse julgamento de o último dia. Uma referência de João capítulo 12, verso 48.
E conforme Apocalipse capítulo 20, verso 2, os mortos ressuscitarão para serem julgados neste juízo final. E é importante relatarmos que não haverá desculpas, nem oportunidade de defesa e nem outra chance. Todos aqueles que morreram sem Deus ressuscitarão no juízo final para prestar contas de seus pecados diante daquele que é santo. É por isso que em Gálatas o apóstolo Paulo escreve dizendo: não erreis, de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Tem muita gente que pensa que pode escapar do juízo aqui da terra, mas jamais escapará do juízo daquele grande dia. Isso deve nos levar a estar apercebido a respeito das nossas ações, das nossas atitudes e principalmente a nossa atitude para com o Evangelho. Quando Jesus iniciou o seu ministério, Jesus iniciou pregando e dizendo: arrependei-vos porque é chegado a vós o reino dos céus, ou arrependei-vos porque é chegado a vós o reino de Deus. E muitas pessoas, ao ouvirem a mensagem do Evangelho, têm resistido e morrem sem salvação. Imaginam que ao morrerem estão entrando num descanso eterno, mas existe um dia em que eles terão que prestar contas diante de Deus. Irão comparecer diante do trono branco, e ele é branco porque fala da santidade, fala da justiça de Deus. No Salmo 89 e no verso 14 diz que justiça e juízo são a base do seu trono, por isso que ele é chamado de trono branco. Ainda no ponto 2.3, o comentarista nos fala sobre os mortos grandes e pequenos, uma referência de Apocalipse capítulo 20, verso 12, e vi mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono. Grandes e pequenos no texto não se refere à idade ou tamanho físico, mas significa que o juízo divino alcançará pessoas de todas as classes e camadas sociais. Todas estarão perante Deus naquele dia, ricos, pobres, famosos, anônimos, doutos, iletrados, religiosos e ateus. Que na terra, dependendo do poder financeiro que a pessoa possuir, do status que ele ocupa na sociedade, ele pode até perverter o juízo e viver impune diante dos seus crimes, dos seus erros, mas diante do trono branco não haverá barganha. Todas as pessoas serão iguais perante o justo juiz. Deixando aí uma referência de Colossenses capítulo 3, verso 25 para a pesquisa dos irmãos. E no tópico 3, o comentarista nos apresenta 3 pontos importantes, nos dizendo que os mortos serão julgados segundo as suas obras, pois Apocalipse 20, 12 nos diz: e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. A Bíblia deixa claro que cada um será julgado segundo as suas obras. Se entende que estes livros se referem ao registro das obras de cada pessoa. Nada passa despercebido diante de Deus, ou diante daquele que tem olhos como chamas de fogo. Tudo, mesmo aquilo que é feito às escondidas, ao oculto, será revelado naquele dia. E o livro da vida é o livro que registra o nome dos salvos, onde aparece o nome dos salvos. Também para confirmar a condenação dos ímpios, pois aquele que não foi achado com seu nome escrito no livro da vida será condenado e sofrerá o castigo. E o castigo será a segunda morte. Veja o que diz Apocalipse capítulo 20, verso 14 e 15. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então o juízo é inevitável. E nós estamos falando de eventos escatológicos, algo que vai acontecer. Isso aqui não é fábula, isso aqui é uma revelação que Deus deu a João, o seu servo, aquele mesmo João que reclinou com a sua cabeça no peito de nosso Senhor Jesus Cristo, o evangelista João, que escreveu o evangelho, escreveu as 3 cartas, primeira, segunda e terceira carta de João. Agora ele escreve o Apocalipse, quando ele estava preso na ilha de Patmos, ele recebe do Senhor Jesus essa revelação, e muitos não gostam de ler o Apocalipse, muitos não têm interesse de estudar o Apocalipse, muitos até dizem: olha, não estude, não leia, porque o Apocalipse não é para ser lido e nem estudado, mas pelo contrário. João, quando ele escreve o Apocalipse, ele diz: bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as palavras dessa profecia. Então, quando nós estudamos um assunto como este, sabendo que Deus vai fazer juízo, haverá um juízo final, isso deve servir para nos alertar
e fazer um exame de como está a nossa vida, como está a nossa vida com Deus, como nós temos vivido, quais são as obras que nós temos praticado. Porque os que morrerem sem Cristo, sem terem aceitado e recebido Jesus como Salvador, eles vão ressuscitar e vão comparecer diante do trono branco para serem julgados pelo Senhor Jesus. Hoje, conforme o comentarista trouxe para nós, Jesus é o advogado do pecador. Ele é aquele que nos defende, aquele que defende a causa do pecador. Mas naquele dia ele se assentará no trono branco como juiz para julgar e não vai ter mais escapatória. O tempo da graça é agora, é o hoje. Mas muitos têm rejeitado o evangelho, têm rejeitado a palavra, a pregação, escolhido viver uma vida pecaminosa de rebelião e rebeldia contra Deus, praticando coisas que Deus abomina. Mas a advertência de Deus e a sua palavra está aí para todos. A Bíblia diz que ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que roubam, os que praticam, amam e praticam a mentira, os homicidas, os idólatras, os adúlteros. Eles não têm parte na vida eterna. Então a revelação do Apocalipse, o objetivo dela, o alvo desta revelação, uma revelação que traz uma verdade tão dura e chocante e iminente, mas essa revelação tem por objetivo despertar a igreja para a sua tarefa suprema de ganhar almas para Cristo, para que o mundo saiba que o pecador vai para o inferno, mas a porta da graça ainda está aberta para todos aqueles que se arrependerem e crerem no Evangelho. A oportunidade está aberta. Talvez alguém que vai assistir esse vídeo ainda não aceitou a Jesus, ainda não se decidiu por Cristo. A oportunidade ainda está de pé. Receba a Cristo, aceite a Jesus como seu Salvador e viva uma vida para Deus, porque o juízo vai acontecer. Nesse juízo final também, o diabo ele é vencido e é lançado definitivamente no lago de fogo, né? Conforme Apocalipse capítulo 20, verso 10, que nos diz, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. Então o tormento será um tormento eterno, o sofrimento será um sofrimento eterno. E a Bíblia nos diz que o inferno ele foi preparado para o diabo e seus anjos. E aqueles que não tiveram seus nomes escritos, não foi achado inscrito no livro da vida, também foi lançado no lago de fogo para sofrer por toda a eternidade. Existem muitos que acreditam que Deus vai aniquilar, acreditam na aniquilação dos ímpios, que eles serão aniquilados, mas não é isso que a Bíblia nos apresenta aqui no Apocalipse. Nós vemos que eles serão atormentados pelos séculos dos séculos. Então será o sofrimento eterno, enquanto aqueles que receberam a Cristo, que decidiram viver uma vida para Deus, aceitaram a Cristo como seu Salvador, vão viver por toda a eternidade, conforme vai ser nos apresentado na lição de número 13, sobre o estado eterno, uma eternidade gloriosa com Deus, no corpo glorificado, coisas maravilhosas que Deus tem reservado para os salvos. O destino dos ímpios também está muito bem claro e revelado aqui no livro do Apocalipse. Então, esta lição, ou não só a lição, mas todo o trimestre e também, e por que não dizer o livro do Apocalipse, é importantíssimo porque nos esclarece sobre os eventos escatológicos que estão para acontecer e nos leva a viver uma vida de santidade, de comunhão com Deus, preparando a nossa vida, sabendo que em breve Jesus voltará. Em breve ele voltará para levar para si um povo especial, zeloso, de boas obras. Conforme o comentarista apresenta para nós na conclusão, a realidade é dura e inevitável, mas deve servir de despertamento para o povo de Deus pregar com poder o Evangelho de Cristo, pois a porta da graça ainda está aberta e ainda há tempo para o arrependimento verdadeiro. Seguindo a aplicação do comentarista a respeito da lição, nós como igreja nós temos uma tarefa. A tarefa suprema da igreja é a pregação do Evangelho. Tem muitos outros trabalhos importantíssimos que a igreja faz, que a igreja realiza, mas a tarefa suprema da igreja é a pregação do Evangelho. Quando Jesus, antes da sua ascensão, aparece aos seus discípulos, ele diz para eles, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Em Mateus capítulo 28, o evangelista narra Jesus dizendo, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado,
e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então não podemos nos esquecer dessa responsabilidade que está sobre os nossos ombros. Quantas pessoas estão partindo para a eternidade sem Jesus? Quantas pessoas estão partindo para a eternidade sem ouvir o Evangelho? E nós, como povo de Deus, sabemos que essas pessoas que partem para a eternidade sem salvação, elas vão ressuscitar para serem julgadas no dia do juízo final. Então, como a porta da graça ainda está aberta, vamos nos envolver com a evangelização, vamos dar a nossa parcela de contribuição nesta tarefa tão importante que foi colocada por Jesus como uma responsabilidade, não para pastores, para evangelistas ou para obreiros apenas, mas todos os crentes, todos os salvos, todas as pessoas que receberam a Jesus como Salvador devem participar dessa tarefa gloriosa de pregar o Evangelho para que estas pessoas conheçam a verdade de Deus, possam se arrepender e crer e serem salvas. E é importante, e eu gostaria de adicionar aqui um comentário final dizendo que o desejo de evangelizar e de pregar o Evangelho é até mesmo um sinal de que nós somos salvos. Pois quando a mulher samaritana foi salva por Jesus, diante daquele poço, narrado ali pelo evangelista João no seu capítulo 4, nós vamos ver que ela volta para a sua cidade e ela traz uma cidade inteira até a Cristo. Depois de ser salva, ela conduziu uma cidade até Jesus. Que nós possamos também ter essa mentalidade, termos o desejo de nos envolver com o trabalho evangelístico, pregar o Evangelho para as pessoas, viver uma vida de santidade, da qual o nosso testemunho muitas vezes vai falar mais alto que as nossas palavras, e dessa forma nós teremos também condições de evangelizar as pessoas, pois os irmãos percebam que quando Eliseu passava por uma determinada região, a mulher de um homem daquela localidade disse: eu vejo que este homem que passa por nós é um santo homem de Deus. Não precisou de Eliseu falar nada, que eles perceberam na conduta e na vida que Eliseu levava, na prática diária e cotidiana dele, que ele era um servo de Deus, que ele era um homem de Deus. Então, que possamos ter em mente esse desejo de pregar o Evangelho, sabendo que a porta da graça ainda está aberta e muitas pessoas ainda precisam de ser alcançadas pelo Evangelho para fazer parte da multidão de salvos que estão aguardando o arrebatamento da igreja. Nós não vamos estender mais para o vídeo não ficar assim muito extenso. Que Deus abençoe. Estaremos por aqui a semana que vem com mais uma lição da Escola Bíblica Dominical.